Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o sexto ano A e boa tarde para o sexto ano B. Gente, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando o capítulo 10 do livro de vocês. Nós vamos concluindo na aula de hoje e na aula de amanhã o assunto sobre a Grécia Antiga. Nós já estamos há algumas aulas estudando sobre essa importante civilização que é a Grécia. E na aula de hoje vamos estudar sobre um período que nós chamamos de um período de conflitos, os conflitos clássicos. E nesses conflitos clássicos vamos trabalhar aqui as guerras médicas, por conta dos medos, por isso o nome guerras médicas, por conta dos povos dos medos. Pois bem, gente, essas guerras serão guerras onde algumas civilizações vão entrar em disputas por, primeiro ponto, uma disputa econômica, mas além também das disputas econômicas, disputas políticas e um terceiro ponto por disputas territoriais. Entendam aqui as guerras médicas como guerras que houveram entre a Grécia Antiga e os persas. Então essas guerras, esses combates entre a Grécia e os persas nós chamamos de guerras médicas. Nesse período das guerras médicas, nós precisamos destacar, por exemplo, Espartas, Atenas, os persas. Então, nesse período das guerras médicas, essas cidades elas vão acabar se enfrentando. Gente, no período das guerras médicas, o grande destaque aqui é para o rei Leônidas, o rei de Espartas. E Leônidas, por alguns dias, ele conseguiu, com as tropas dos persas, ele conseguiu resistir às tropas persas na luta contra os persas, porém, com 300 soldados. Só que, em compensação, os persas reagem, os persas acabam vencendo os atenienses e também os persas vai também acabar vencendo os espartanos quando Xerxes, rei da Pérsia, consegue derrotar o rei Leônidas de Espartas. Então o rei Xerxes da Pérsia derrota o rei Leônidas de Espartas. Nessas batalhas que houveram, duas importantes batalhas que aconteceram. A primeira foi a Batalha de Maratona e a segunda foi a de Queroneia. Gente, essa Batalha de Maratona, ela aconteceu numa época em que também já na Grécia Antiga existiam as Olimpíadas, tanto que até os dias atuais, por exemplo, existem nas Olimpíadas as práticas esportivas e comumente se encerra as Olimpíadas justamente a maratona. Então a maratona que é uma referência a esse período da história da Grécia, que é um período das guerras que aconteceram, as guerras médicas. Pois bem, gente, também marca a história da Grécia Antiga, esse período das guerras médicas, a chamada Guerra do Peloponeso, que foi de 431 a.C. até 404 a.C. Esse período aqui, a Guerra do Peloponeso, foi uma guerra na região do Peloponeso, onde estavam as cidades de Espartas e Atenas, Esparta e Atenas. E nesse combate, os espartanos, eles acabaram derrotando os atenienses, ou seja, Esparta vence Atenas. E era muito comum naquela época, por exemplo, para o rei da Macedônia, para o rei persa, e destaque aqui para a Macedônia, o rei Filipe II, o rei da Macedônia, ele investir e ele apoiar essas guerras, por exemplo, entre Espartas e Atenas, para que, de uma certa forma, chegasse o momento da história da Grécia, que as cidades, por mais, por exemplo, mesmo que Esparta venceu Atenas, mas Esparta sai da Guerra do Peloponeso, não é mesmo vencedora, porém já enfraquecida, e isso era muito importante para que Filipe II pudesse, assim, conquistar ainda mais e ampliar o que nós chamamos da conquista macedônica ou do helenismo, tá?
E assim acontece, Filipe II, ele começa a expandir o Império Macedônico. Com essa expansão, vai tornando esse império mais forte ainda. Porém, com a morte de Filipe II, o filho dele, Alexandre, assume o comando da Macedônia. E Alexandre vai ser chamado Alexandre o Grande, porque era um jovem ainda, mas um grande estrategista que ampliou ainda mais o Império Macedônico e tornou-se um grande conquistador. Porém, quando Alexandre o Grande ele conseguia conquistar as cidades, era comum ele manter as estruturas políticas e econômicas do povo conquistado. Ele respeitava a cultura dos povos, porém era ele quem tinha conquistado. Então ele se tornou grande conquistador. Isso fez com que a Macedônia pudesse se tornar um grande império. E o império tão grande que quando Alexandre vem a morrer, ainda jovem ainda, e alguns estudiosos acreditam que ele morreu com uma doença semelhante à malária, e daí com a morte dele, gente, após a morte de Alexandre o Grande, o império estava tão grande, de fato, que foi dividido em 3 reinos. O primeiro foi o reino da Síria, depois o reino do Egito e depois da Macedônia. Então, esses 3 reinos, com a morte de Alexandre, é dividido em 3 reinos. O primeiro da Síria, o segundo do Egito e o terceiro da Macedônia. Então, esse é o período que nós chamamos das Guerras Médicas, com a conquista da Macedônia, com destaque para Alexandre o Grande, que expande tanto o império, que após a morte dele, esse império foi dividido em 3, da Síria, do Egito e da própria Macedônia, tá certo? Gente, por hoje vamos acabando a nossa aula por aqui. Peguem o livro de vocês, coloquem aí na atividade que eu preciso que vocês façam. Coloquem na página 194, tem apenas 3 questões, e depois na página 197, mais 3 questões também, tá bom? Façam e mandem ainda hoje para mim. Gente, na aula de amanhã nós vamos concluir finalmente o assunto sobre a Grécia Antiga. Então faremos a conclusão finalmente desse capítulo, tá bem? No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula, se Deus quiser.